Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 26 de fevereiro de 2025. Hoje nós vamos trazer aqui um tema relacionado ao computador quântico. Na verdade, eu escrevi um texto em dia 7 de abril de 2021 na minha página do Facebook e foi replicado depois em forma de áudios, de vídeos por vários canais. E naquela época, a informação que foi me passada via canalização era sobre aquilo que estaria para vir em breves tempos, de uma forma incontestável. E o computador quântico foi uma maneira aleatória ou simbólica de demonstrar mais ou menos como seria isso, a forma como deveríamos entender. Porque, na verdade, não é um computador quântico, e sim uma energia quântica, uma consciência elevada, que poderíamos dizer que também é quântica, que começa a se instalar aqui na nova Terra. Nós sabemos que este ciclo velho, chamado de Velha Terra, está finalizando, e a estimativa é que por volta aí de 2050, 2060, ele esteja concluído. Sempre lembrando que datas são aleatórias, mas tem um parâmetro de aproximação. O Chico Xavier disse em algumas oportunidades que seria por volta de 2057. Nós acreditamos que seja assim, de fato, até 2060 tudo esteja na nova energia, a nova Terra, a nova era. É uma era de luz, porque a Terra não estará mais naquela condição que sempre esteve de mundo de provas e expiações, mas sim já dentro de um mundo de regeneração. As consciências são as partes mais importantes dessa transição planetária, porque a consciência somos nós. Nós somos uma alma imortal, e a alma nada mais é do que uma consciência. E nós vivemos esta consciência na limitação máxima, todos os tempos até aqui. Esta encarnação atual, a nossa consciência começou a expandir-se, porque chegou o tempo da expansão. A ascensão nada mais é do que uma expansão de consciência num nível tão elevado que não temos a mínima condição de imaginar ainda hoje. Mas ela vai chegar muito rapidamente, mais cedo do que a maioria espera. Porque muitos ainda acreditam que isso só vai acontecer daqui 500 anos, daqui 1000 anos, daqui 10.000 anos. Mas quando a consciência se expande, ela é num tempo muito curto. É como você compreender uma coisa que não compreendia até então, aí você faz um exercício de mentalização e mata a charada. Você deu um salto quântico. Quando nós começamos a entender este processo, nós fazemos sempre uma comparação com um computador, um programa. Um programa que era obsoleto, que já serviu para muito tempo, mas que já não serve mais. Aí vem uma versão nova, atualizada, e você muda a plataforma onde você fazia o teu trabalho numa nova versão muito mais eficiente, mais produtiva. Quando nós falamos da transição planetária, não temos ainda a ideia do tamanho da mudança, mas ela será tão grande que as pessoas que não estão prontas, as almas que não estão prontas, não fizeram o seu processo de atualização, terão que deixar o planeta, porque não há compatibilidade para que um planeta e uma alma
tenham compatibilidade, é preciso estar numa frequência aproximada. E não estando nessa frequência aproximada, a alma não tem a mínima possibilidade de ser encaixada nessa frequência do planeta. Eu não sei qual é a palavra que nós poderíamos colocar aqui para explicar esta mudança quântica tão abrangente. Por isso vamos manter aqui ainda a comparação com um computador. Esse computador quântico não é criação dos humanos. Nenhuma consciência humana teria a condição de criar este mecanismo tão profundo. Por mais que existam algumas teorias que dizem que já existe computador quântico aqui na Terra, que foi criado, desenvolvido por humanos, ele pode ser um protótipo, mas não é isto que nós vamos falar aqui. Porque o que nós vamos falar aqui, ele diz e está relacionado com as consciências, não com máquinas. A inteligência artificial hoje é também um avanço tecnológico que vai futuramente se encaixar nas novas tecnologias, nas novas consciências, porque a inteligência artificial, embora ainda hoje ela é uma ferramenta, e como ferramenta ela pode ser usada de acordo com as consciências de cada um. Toda ferramenta pode ser usada por uma pessoa que deseja fazer o bem, como uma outra pessoa que deseja fazer o mal, porque ainda estamos na dualidade das provas e expiações. Ainda não estamos prontos para usar as ferramentas somente para o bem. Isso vai acontecer mais adiante. Não tenham dúvida de que nenhuma intenção que não esteja voltada ao bem vai continuar aqui na Terra. Não vai mesmo. A transmigração de almas já está acontecendo desde 1950. Todas as almas que encarnaram após esta data têm a última chance de se redimir. Ou se ajustam à nova Terra ou deixam a Terra. Muitos vieram, desencarnaram, com a consciência já pronta para a nova Terra, ou pelo menos com condições, e voltaram agora, estão voltando, tem muita criança nascendo ainda. Mas se não tem a frequência, não volta. E é ponto final. Por isso que até 2060, no máximo, todas as almas que não estão ajustadas às frequências da nova Terra permanecerão aqui. Todas serão levadas embora. E não vai ser de um dia para outro, já está acontecendo. Nós temos hoje, eu diria, se você tem dúvida, pesquise nos cartórios, onde há os registros de óbitos e nascimentos, você vai ver que hoje, já 2024, 2025, nós temos um registro de desencarnes, de óbitos, muito maior do que 2020 e 2021, por exemplo, que foram aqueles períodos onde havia, segundo as narrativas, tantos desencarnes. Na verdade, desencarnou aquelas pessoas que tinham que desencarnar, que estavam no seu tempo pelo plano de alma de cada um. Não importa a condição em que desencarne. E agora está indo, eu diria, o dobro, no mínimo. E pode aumentar ainda mais, porque agora tudo se apressa. Tudo chega ao seu final. Quando nós falamos aqui das novas tecnologias, elas fazem parte deste final de ciclo, porque as tecnologias vêm justamente para apressar esta finalização. Nós vamos ver agora, dentro de muito pouco tempo,
o desengavetamento de milhares e milhares de tecnologias suprimidas. Só nos Estados Unidos, parece-me, segundo algumas informações, que há mais de 7.000 projetos engavetados, porque beneficiariam a humanidade, mas iriam contra os interesses dos dominadores do mundo. Daquilo que nós chamamos de governo oculto. Porque há um comando acima dos nossos governantes, não tenha dúvida disso. E eles não governam um país ou outro, eles governam o planeta todo. O que não interessa a eles, não deixavam passar. Eles tinham a decisão final sobre tudo e todos. E não é de agora, é de muito tempo. Mas eles não contavam com estas novidades trazidas pelos nossos irmãos galácticos, porque fazem parte do plano divino para os mundos. Se o plano divino determina que a Terra faça a sua ascensão agora, nesses tempos atuais, quando ela adentrou uma oitava na sua órbita ao redor da galáxia, porque toda a galáxia está em movimento, nada foge ao movimento coletivo da galáxia. A Terra vai fazer parte do movimento. Quem é que pode impedir isso? Porque é como aquele jogo de voleibol, quando há a movimentação do posicionamento dos atletas. Todos se movimentam ao mesmo tempo. Não tem como um se movimentar e outro não, os 5 se movimentar, 4 se movimentar, 3 se movimentar e os outros não. Não há possibilidade. É preciso que todos façam o mesmo movimento sincronizado. A Terra faz parte desse movimento sincronizado da galáxia Via Láctea. E para que tudo se organize no final, terá que vir aquilo que foi denominado muito tempo atrás de Apocalipse, que é o final de um tempo, mas que é acima de tudo a revelação. A revelação daquilo que estava oculto. Como vai ser revelado aquilo que sempre foi ocultado? Através das informações vindas, incontestáveis, através de um processo, como se fosse tudo registrado, gravado, e que não há nada e ninguém que possa desmentir, porque está na posse de todas as provas, todos os argumentos necessários para que não fique nenhuma dúvida. Quando foi escrito aquele texto em 7 de abril de 2021, já vai fazer 4 anos, era uma informação até para mim desconhecida, só veio canalização e aí tomamos conhecimento daquela parte, mas hoje já tem partes que se somam àquilo, porque tudo vem numa sequência. Nós falamos naquela época, porque veio a informação, que a partir de 1950, este programa, esse computador quântico, começou a registrar tudo o que acontecia aqui na Terra, coletivamente e individualmente. Todos os movimentos, em todos os setores, as ações de cada um, os atos e ações de cada um, os procedimentos, as atitudes, as palavras, as frases, até as intenções, as decisões, e também na parte financeira, os movimentos de cada centavo da economia, aonde foi investido, onde foi vendido, comprado, o lucro, o prejuízo, o negócio lícito, o negócio ilícito. Isso é a ficha de cada um de nós. Quem comprou o quê?
mesmo que colocou em nome de terceiros, está lá registrado nesse computador quântico, porque nada passa desapercebido. Em outra ocasião, nós falamos que existe a Biblioteca Central de Alcione, nas Pleiades, que tem o registro da Terra, do planeta Terra, desde a sua formação. Até um passarinho que é atropelado ou que morre, um gato que é atropelado na rua, que o seu dono doa para alguém ou compra de alguém, tudo está registrado desde a formação do planeta. Mas isso é a Biblioteca Central de Alcione, que traz os registros da Terra. Mas aquilo é já natural. Todos os mundos têm esses registros. Mas o que é importante é que a partir de 1950, nós entramos na última geração, no último século da transição, que deve fechar lá por 2050, mais ou menos, pode ser 2060, não faz diferença alguns anos. Esses registros são para as provas finais das revelações. Foi dito que chegaria o momento em que tudo seria revelado e não teria para onde fugir, para onde correr e como negar. Porque hoje é fácil de você negar ou criar narrativas e provas sobre qualquer coisa. Tudo era permitido, mas tudo foi registrado. E quando chegar o momento, haverá a justiça final. Junto com as revelações, junto com as verdades. Tudo que precisar ser mostrado vai ser mostrado. É óbvio que não precisa mostrar tudo. Não se preocupe que se você cometer um deslize aqui e ali, não vai ter ninguém que vai te julgar. Não é preciso. Nós vamos ver as coisas mais importantes, até porque não há como você ver tudo. Mas nós vamos ver o suficiente. Principalmente sobre o comando do planeta. Aqueles que tiveram as oportunidades de comandar, de dirigir, a responsabilidade de certas funções. O que você fez com a oportunidade que foi te auferida, que foi dada a você? Se você teve a oportunidade de ser um governante, de ser uma autoridade, de ser um industrial, de ser um banqueiro, de ser um produtor, de ser um simples funcionário, por menor que seja o cargo, o que você fez com a responsabilidade que lhe foi conferida? O que você fez com os recursos que estavam à tua disposição? O que você fez dentro da ética ou da antiética? Não há nada e ninguém que possa mudar aquilo que foi feito. Está registrado e vai aparecer. Quando nós falamos há alguns anos já que 2025 seria um ano determinante, eu não preciso aqui ficar repetindo. Vocês podem ver como este ano já está mostrando realidades. É óbvio que se você está preso lá na mídia, nos telejornais, você ainda está preso nos velhos anos ainda, porque a mídia está lá. Ela não quer mostrar a verdade e é paga para isso. Ela vai insistir nas velhas narrativas. E você vai ser iludido como sempre foi. Não vai ficar sabendo tão cedo das verdades. E quando vier a verdade vai ser um choque tão grande que talvez você não tenha condições nem de assimilar a verdade. Mas se você está com a consciência mais aberta, se permitindo a possibilidade de ver além da mídia televisiva, principalmente, porque nós vemos certas notícias, mesmo que a gente não assista, mas cai nas redes, né? Nós temos, às vezes, não podemos fechar os olhos.
São coisas tão ridículas, mas tão ridículas que chega a envergonhar qualquer um. Nós sentimos vergonha pelo mau profissionalismo de certas pessoas responsáveis na divulgação de notícias verdadeiras e se permitem a divulgar aquilo que é realmente uma narrativa totalmente inútil. Não vou aqui citar fatos porque existem aos montes, basta cada um procurar. É óbvio que tem pessoas do bem em todos os setores, assim como nos governantes, autoridades, jornalistas, desportistas, industriais, produtores, funcionários públicos, aonde você quer que se coloque um exemplo, tem uma porcentagem cada vez maior já de almas encarnadas que assumiram as suas responsabilidades e fazem a coisa certa. E esse número vai aumentar, felizmente. Mas ainda existem aqueles que se comprazem na velha energia, da velha terra. Esses, infelizmente, terão o que plantaram, porque a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Nós estamos vendo agora aparecendo coisas que até pouco tempo era impossível saber e não tinha como saber. Aí a pergunta que fica é: como é que foi descoberto isso? Bom, nós estamos falando aqui do tema deste computador quântico, que nada mais é que uma consciência quântica disponibilizada para a humanidade nesse momento final. Todos terão acesso. Porque consciência é luz, consciência é a alma, e luz é alma, é consciência, é informação. É tudo uma coisa só. Daqui para frente nós vamos começar a receber informações que não precisa ninguém passar. Você vai receber diretamente das consciências mais elevadas a informação, que vem através da luz também. A luz se intensificou de tal forma que ela está modificando toda a estrutura do planeta, seja física, seja etérica. Nós vamos ver agora a verdade. Nada mais que a verdade. Não se iludam com narrativas que querem enganar a humanidade. Não vai ter sucesso. Pode até ter um ganho aqui e ali, momentâneo. E ai daqueles que se prestam para este serviço. Desta vez nós vamos ver a justiça descendo como uma espada e corta tudo aquilo que não presta. Tudo estava dominado por esse governo oculto que direcionava aquilo que servia e aquilo que não servia a eles, não à humanidade. Tudo isto vai vir à tona e nós vamos saber quem é quem. As máscaras, como foi dito, cairão para que possamos ver quem está por trás de cada uma delas. Cada país vai passar pela limpeza final. Nós vamos ver todos os países deste planeta fazendo a sua limpeza interna. Não há mais controle oculto sobre todos. É uma questão de tempo. Quantos anos? Muito poucos. Eu poderia aqui dar uma estimativa. Não precisa, porque ninguém tem essa precisão, mas até 2030 este planeta terá passado pela peneira mais fina
de todos os tempos. Vai sobrar só o que presta. Este é um detalhe que nós podemos guardar, porque será desta forma. O império maligno que dominou a humanidade já está com os dias contados. Não vai ficar pedra sobre pedra. Portanto, aquele que ganhou rios de dinheiro de forma ilícita não vai ficar com nada. Aquele que foi surupiado dos seus bens, dos seus valores, através de taxas, impostos e juros, etc., contribuições desnecessárias, este vai ter todos os seus recursos recuperados. Nós teremos novos ricos e novos pobres, por um tempo bem curto, porque depois tudo vai se normalizar e a gente sabe que não vai longe essa tribulação, mas é preciso ver quem é quem dentro do tabuleiro, dentro do jogo. Aqueles recursos desviados através de atos ilícitos, desvios, corrupção, malandragem, nada vai ter valido a pena, porque tudo vai cair. Ninguém fica com o que não é seu, ninguém perde o que é seu de direito. Esta é a lei divina. Será aplicada agora, daqui em diante, de uma forma definitiva. Portanto, nós teremos os bônus, os créditos, porque tudo que foi pago em forma de impostos, além de 3%, é um número que foi passado, mais ou menos. 3% das arrecadações de tudo que foi tirado das pessoas através de taxas e impostos vai ser devolvido porque não era necessário mais que 3%. Hoje nós vemos esta indústria das taxas dos impostos ser tão grande que é a maior indústria do mundo, para sustentar cargos, salários altíssimos de pessoas incompetentes que não servem para nada. Nós vamos ter esses recursos redirecionados, por isso ninguém vai ganhar além do que é seu. Mas eu posso dizer que 95, 98% da humanidade tem crédito. E os recursos estão em algum lugar. Se foram tirados de um lugar, estão em outro. E se estão em outro, podem voltar para o lugar de origem. E haverá formas para isso, porque haverá esse sistema quântico que vai revelar tudo. Aonde foi o dinheiro? Para que foi usado? De quem foi tirado? Quem surupiou? E ele vai retornar de forma simples e justa. Alguém pode dizer, isso é utopia, isso é uma imaginação. Bom, cada um pensa como quiser. Ninguém é obrigado a acreditar em quem quer que seja. Mas eu diria que quanto mais resistência nós colocamos na verdade que virá, mais vai doer. Então vamos começar a soltar um pouquinho, se permitir que possamos fazer aquilo que nós temos que fazer, sem resistência. Muito mais rapidamente nós chegaremos ao denominador comum que vai servir a todos. Muitas decisões que as pessoas, principalmente as que tinham a responsabilidade sobre certas coisas, muitas decisões tomadas no anonimato.
e que prejudicaram centenas, milhares de pessoas, ou mesmo uma pessoa que seja, ou até coisas da natureza, vai ser revelada. Não há dúvida que todos vão ser desmascarados. Ações ilícitas, antiéticas, não adianta dizer que foi mandado por alguém. A responsabilidade é de quem mandou e de quem fez. É coautoria. Isso nós não podemos negar, porque vale. Vale quem executa também, não só aquele que manda. Quando nós somos ordenados a fazer algo que é ilícito, nós temos o direito de fazer ou não fazer. Não somos obrigados. Mas faz aquele que leva a vantagem, porque ele quer a vantagem. Então ele é coparticipante. Concordou e recebeu por isso. Vai ter a dupla responsabilidade. O ganho ilícito e o ato ilícito. Vai responder pelos dois. Os cargos fictícios, salários injustos porque são exorbitantes. Nós vemos hoje a grande maioria vivendo um salário mínimo ou 2 salários mínimos. Seria ali R$1.500 ou R$3.000, nessa faixa. Aí tem que dar conta da casa, do aluguel, da luz, da água, da viagem, do médico, do dentista, das crianças, da alimentação. Tudo. Tem que pagar tudo. Inclusive, imposto de renda se passar deste valor. Agora tem pessoas, porque são privilegiadas com cargo, que às vezes nem são capazes, mas ganharam cadeira, como se diz, e ganham um salário lá de R$40, R$50.000 ou mais. Aí tem mais R$100, R$200.000 de vantagens, verba para viagem, aluguel de moradia, assistência médica, creche, gasolina para seus carros, auxílio isso, auxílio aquilo. Aí eu penso, mas aquele que ganha pouco, que precisa, não ganha. E aquele que ganha bastante, que podia pagar as suas despesas, tem o auxílio. Será que uma consciência sadia aceita isso? Será que ele não vê que isso é um engodo? É uma manipulação? Um controle de cima para baixo ao rei e aos seus amigos todos os recursos, e a classe que sustenta tudo, as migalhas. Assim sempre foi, não é de agora, porque o domínio existe aqui há milhares de anos. Mas nós vamos ver agora o final de tudo, o Apocalipse, as revelações. Estamos em tempos de Apocalipse. Já entramos nele. Aqueles planos e narrativas para enganar a opinião pública, ou então diretamente direcionados a pessoas, a inversão de valores, a injustiça que anda a passos largos para este mundo, nesses tempos atuais. É o elástico sendo esticado ao máximo. É mais uma puxadinha e rebenta. Nós vamos ver tudo isso desmoronar. É a avalanche que desce a montanha e que está realmente enchendo o vale, porque é tanta
tanta matéria que precisa ser movida, e o barulho vai ser ensurdecedor. Mas é preciso. Nós vamos ver também que as competições deixarão de existir. Toda competição ela é desonesta. Não há mais honestidade em nenhuma competição. Seja até num jogo de cartas, de baralho. Em todos os setores, a competição virou uma afronta. O mais forte vai vencer o mais fraco sem dó. Mas é também o fim. O limite do limite. E por fim, nós vamos ver um escaneamento da consciência e de tudo o que há. Esta nova tecnologia que não se sabe definir a forma, porque, como eu disse, não tem forma. Não é uma máquina, não é um programa, é apenas uma consciência elevada tantas vezes que ainda não temos a compreensão, porque não chegamos ainda lá, mas podemos começar a imaginar o tamanho de tudo isso. Então vamos dizer aqui um escaneamento, um raio-x de tudo o que existe no planeta. Desde uma formiga até um elefante. Desde um pensamento, uma intenção até um ato concreto. Tudo, absolutamente tudo vai ser escaneado, já foi, na verdade, sempre, desde 1950. Mas vai ser mostrado na medida certa e de acordo com a necessidade. Precisa de uma informação? Está aqui. Precisa de uma prova? Está aqui. Precisa de um testemunho? Está aqui. Precisa de uma data? Está aqui. Precisa de um valor? Está aqui. Precisa de algo mais? Está aqui. Não passa de mágica. Prepare-se para o que vem. Vai ser grandioso. Tão grandioso que vamos deixar para o momento para degustar cada situação, cada ato. Porque finalmente nós vamos ver a derrocada do mal, do maligno. Se o mal foi permitido aqui nesse planeta, não foi por nada. Foi para nos transformar em mestres. Se essa escola não fosse tão dura, não formaria os profissionais tão aptos como está sendo. Tudo tem sempre uma razão e tudo serve ao plano maior, ao plano do Criador. Por mais que tenhamos dificuldades, por mais que tenhamos sofrido ou não aceito certas situações que nos trouxeram muito desconforto, muita dificuldade, mas foi para nos transformar naquilo que nós somos. E eu posso dizer com toda a certeza, você não sabe o tamanho da obra que você fez, não sabe o tamanho da tua importância hoje para o universo. Você ainda não descobriu quem você é. Você vai descobrir. Isto também será outra revelação. Você vai ver quanto você lutou para conquistar o lugar ao pódio. E é merecido. Porque você enfrentou tudo aquilo que você vai descobrir logo mais nas revelações. Se você não tivesse sido esta fortaleza de forças invisíveis que você é,
você não teria vencido. Porque, graças ao plano divino, nós temos o véu do esquecimento e não percebíamos o tamanho e a força do inimigo que nos afrontou durante toda essa caminhada por todos esses milênios. E as revelações vão mostrar também isso. O nosso lado bom. O nosso lado positivo. O lado positivo da humanidade. Porque se há luz, há sombra, e se há sombra, há luz. Sempre teve luz e sombra por aqui. E se você chegou até aqui porque você optou pelo teu lado luz e abdicou do teu lado sombra. O contrário também existe. Aqueles que tomaram a decisão de alimentar o seu lado sombra. Construíram a sua sombra, que vai predominar no final. E isso é o que nós temos para hoje. E agora, eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.